Então, mais um vídeo aqui com as minhas leituras, essas feitas em julho de 2022. Então, foram 10 livros, alguns eu terminei que eu já estava lendo antes, outros eu li realmente desse mês, mas enfim. Vamos lá. Eu comecei o mês lendo As Brumas de Avalon, o volume 1, né, que é A Senhora da Magia, da Marion Zimmer Bradley. São 4 livros, pelo menos dessa primeira parte, porque depois eu descobri que existem outros livros das Brumas de Avalon que eu não conhecia, que é o Ciclo de Avalon, né? Mas o primeiro que tem, bom, que é o mais conhecido, ele tem 4 volumes. E aí eu tô lendo os 4, junto com a Raquel Ribeiro e o Vitor Ramalho, naquelas lives que a gente faz. E aí a gente leu o primeiro, já fez live, já comentou, já tá tudo ok. Na verdade eu já li o segundo, mas eu só li o segundo em agosto, então eu vou comentar no vídeo de agosto. E eu amei, assim, esse livro é maravilhoso. Eu não sei porque eu demorei tanto tempo pra ler. Dá vontade de você só ler isso e ficar lendo e acabar logo com todos. Mas tá dá pra gente fazer uma leitura assim de mais ou menos um por mês, e isso tá sendo legal. Então é isso, As Brumas de Avalon, volume um. Depois eu li um livro de contos ou histórias infantis da Clarice. São, na verdade, esse livro aqui reúne 4 textos infantis, que são A Vida Íntima de Laura, que é aquele da galinha, A Mulher que Matou os Peixes, Quase de Verdade e O Mistério do Coelho Pensante. Então, essa ediçãozinha aqui, eu acho até que ela hoje em dia é mais dificilzinho de encontrar. Não tenho tanta certeza, mas eu não vi mais ela na Amazon. E ela reúne esses 4 textos infantis da Clarice, e aí é deliciosozinho, assim, você vê como a Clarice, ela não modifica tanto a linguagem para falar com a criança, em respeito à criança mesmo, né, de que a criança vai entender o que o adulto está falando, da forma como o adulto realmente se expressa. Depois eu li Ricardo e Vânia, O Maquiador, A Garota de Programa, O Silicone e uma História de Amor, do Chico Felice, que é o livro que conta a história do Fofão da Augusta, né? Que é como ele ficou mais conhecido, mas o Chico teve a sensibilidade de não colocar isso aqui na capa, porque o próprio Ricardo não gostava de ser chamado assim. Então eu li esse livro, teve um tempozinho que ele estava em hype, mas deixei para ler agora. E aí tem um podcast que ele não está em todas as plataformas, mas você encontra em algumas delas, que é o Chico e a mãe dele contando essa história, né? Assim, para quem conhece a história, o Chico e foi com a mãe dele conhecer o Ricardo e tudo mais, então a mãe dele está bem envolvida com essa história e ela participa do podcast. Aqui no livro ela só é mencionada e ela participa das ações e tudo, mas ela não escreve o texto propriamente, né? E para quem não sabe, esse texto foi um texto que o Chico publicou no BuzzFeed e fez muito sucesso, assim, ele teve milhões de acessos e aí o Chico transformou em livro. Muito legal também, vale a pena. Depois eu dei uma olhada, lida, sei lá como é que a gente fala, nesse livro que se chama Atlas Drag, que é um livro assim que eu amei, amei, amei. Aqui, bom, eu acho que isso aqui é a capa, mas existem algumas fotografias antes. É do Regis Amora e é um livro maravilhoso porque ele traz fotografias e são fotografias de um concurso de beleza do final da década de 80, começo da década de 90, algo assim. E é engraçado, assim, porque é uma coisa drag, mas aqui tem dizendo concurso de beleza gay ou alguma coisa assim, né? Que é uma perspectiva diferente que se tem desse entendimento do mundo LGBTQIA+. Mas, enfim, ele tanto traz as fotos ou imagens de vídeos, quanto traz alguns elementos contemporâneos, né? Que são várias unhas caindo, então traz uma ideia bem legal. E tem alguns momentos em que ele mescla o corpo masculino com a indumentária feminina, e isso por si só já é bastante político, né? Tem um textinho aqui no meio que não é do próprio autor, é comentando o livro, mas e que é ótimo também esse texto. Mas enfim, é um livro que por si só pelas imagens, ele já é bastante político e ele já diz muita coisa. E ele vem com um acabamento muito legal, assim, tem esses detalhezinhos aqui, ele vem com um lencinho que faz um laço aqui na capa, bem interessante, eu gostei bastante, e é um livro para você ficar folheando assim aleatoriamente. Depois eu li a biografia do Oscar Wilde, escrita pelo Vivian Holland. Depois, lá no final, na última linha, você descobre que o Vivian é filho do Oscar Wilde. E aí eu fiquei tipo, uou, assim, dá uma outra perspectiva. É uma biografiazinha curta, tanto o texto é grande, ó, você vê que
ele é legal, dá um panorama legal e fala sobre as publicações do autor, mas não é uma biografia tão aprofundada. E as principais questões relacionadas ao Oscar Wilde, que é a homossexualidade, o autor não retrata. E aí depois que você vê que é o filho dele, você entende bem isso, né? Mas, de qualquer forma, é uma biografia introdutória. Ela não é propriamente uma biografia que dê para se aprofundar bem na vida do autor, não. Mas é bem escrita, ela tem fotos, tanto do Oscar quanto dos lugares que ele frequentava, de personalidades com que ele se relacionou na época. Então é bem interessante também. E eu também não sei se é fácil de achar. Eu encontrei essa num sebo. Depois eu li Álbum de Família, do Nelson Rodrigues. Eu tô lendo as peças do Nelson Rodrigues em ordem cronológica. E aí agora cheguei nessa, né? Que é Álbum de Família, que tá aqui nesse volume das obras completas, as peças psicológicas e míticas. E é interessante, assim. Ela é uma peça meio chocante, porque ela traz a questão do incesto de uma forma muito exacerbada. Isso sempre compareceu no teatro do Nelson Rodrigues, mas aqui ele tá fazendo questão assim de lhe incomodar com essa coisa do incesto. Isso é bem interessante, né? Eu adoro Nelson Rodrigues. Confesso que não é uma das minhas favoritas dele, porque eu acho que ele se limita um pouco a essa temática e geralmente ele costuma ser um pouco mais amplo, mas de qualquer forma é uma boa peça. Depois eu li todas as histórias do analista de Bagé, ou Bagé, não sei como é que fala isso, do Luiz Fernando Veríssimo. Eu odiei esse livro, assim, com todas as minhas forças. Já fazia tempo que eu não li o Luiz Fernando Veríssimo, mas eu li porque eu queria... Sabe aquele dia que você quer terminar um livro e como ele é muito fininho, tem poucas histórias, as histórias são curtas, eu resolvi lê-lo numa noite. Mas eu odiei, assim, porque o personagem é um psicanalista e ele é o pior possível, assim. Ele eu não gosto nem de falar, assim, porque não quero nem motivar que leiam, mas é um personagem horrível, ele tem todos os piores traços possíveis de um brasileiro, de racista, de homofóbico, enfim, tudo que tem de ruim esse personagem tem. E era pra ser engraçado, e eu não conseguia achar engraçado. E aí também não sei se é porque eu tô nesse lugar de psicanalista, eu sempre acho um desserviço quando tem um personagem que traz características de um analista que não são muito legais. E aí ele se diz freudiano, horrível, horrível. Eu ainda vou ler um que se chama O Analista de Bagé, ou de Bagé, que aqui são todas as histórias dele, né? Esse outro livro acho que traz poucas histórias dele, mas traz outras histórias também, que eu quero ler esse outro porque ele está em alguma das minhas listas de livros, e aí ele está lá como recomendação. Quero ler para ver se meu problema realmente era esse personagem, as histórias dele, ou se é o Luiz Fernando Veríssimo de uma forma geral, porque faz muito tempo que eu não leio e aí eu não lembro assim se ele era bom, se não era. Na minha época de adolescente eu gostava. Depois eu li A Decadência da Mentira e Outros Ensaios, do Oscar Wilde. E aí eu tô nisso de ler tudo do Oscar Wilde, assim, tô lendo a biografia, aí eu tô lendo textos dele que são ensaios, para depois ler o Retrato de Dorian Gray, que eu tô devendo desde o ano passado. Essa edição aqui, ela é da coleção Biblioteca Diamante, da editora Autêntica, ou, não, da Nova Fronteira. Isso, Nova Fronteira. E aí ele traz os textos A Decadência da Mentira, Pena, Lápis e Veneno, A Crítica e a Arte, A Verdade das Máscaras. E traz um prefácio também de 1900 e pouco, assim, é bem do começo do século, do João do Rio. E aí é um texto legal, assim, porque ele fala muito de arte, são textos legais, né? Embora ele tenha um certo rebuscamento e a escrita dele por vezes seja até um pouco difícil, assim, não facilita muito pro leitor não. Mas é interessante você ver porque traz muito a perspectiva dele sobre a arte. Depois eu li o livro do Rei Arthur. Na verdade, aqui essa edição se chama Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, da editora dos clássicos Ahá, do Howard Pyle, ou Pyle, também não sei como é que se pronuncia isso. Bom, esse autor, ele escreveu são 4 textos sobre o Arthur. E aí, nesse volume, nesse livro, ele traz os 2 primeiros. Então, eu só li o primeiro e depois eu vou ler os outros 2 de um outro livro e aí eu comento, certo? Mas, inicialmente, eu li somente o primeiro. E aí vou ler o segundo na sequência e comento também. Por fim, eu li O Porquê a Psicanálise, da Elizabeth Roudinesco. Tá assim nessa escrita porque o texto é em português de Portugal. E aí essa edição especialmente tem uma série de problemas.
tem uma série de problemas que são de digitação, escrita errada, enfim. Mas tem também a coisa do vocabulário em português de Portugal. Mas isso não atrapalhou em nada pra mim a leitura. O ruim mesmo foi porque tinha muito erro, assim. Você sai catando no mesmo texto vários, é como se ele não tivesse tido uma revisão final. Mas o livro é maravilhoso, fala sobre a coisa da cientificidade da psicanálise, o Freud, o início da institucionalização, especialmente na França, a criação da IPA e tudo mais. Então, é um livro bastante bom. Todos os livros da Elizabeth Judinesco eu adoro, mas esse também, assim, foi uma excelente leitura. Então é isso, quando for mês que vem eu venho para comentar as leituras feitas em agosto, já tenho algumas aí encaminhadas, e aí a gente conversa. Até mais!